Bora. Sufocar o artista, seguindo com o nosso padrão de apresentações, palestras, que saiam da nossa caixa, mas que sejam correlatas. Hoje estamos recebendo aqui a terapeuta Letícia Prado para tratar de um tema muito importante, que são as nossas emoções. Ela, com certeza, tem proficiência total no assunto, vai falar aí com propriedade, com absoluta certeza que sairemos daqui muito melhores, porque a gente sai daqui com mais conhecimento. É isso? Uma salva de palmas para a nossa amiga Letícia. Obrigada, Zé. Obrigada. Letícia, fica à vontade. Obrigada, Almir. Obrigada primeiramente pela oportunidade, obrigada a vocês por estarem aqui presentes. E vamos falar um pouquinho. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Como me falou, eu sou Letícia Prado. Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFMacaé. Eu me formei em 2022 e desde 2023 eu comecei a me especializar em autoconhecimento e espiritualidade. Quando o Almir me propôs fazer a palestra para vocês, ele falou assim: como a gente consegue manter uma integralidade mente, corpo e espírito diante dos desafios do nosso dia a dia? Eu vejo que nada mais potente para a gente poder lidar conosco e com o nosso ambiente é ter conhecimento, porque conhecimento é poder. Então hoje eu vou poder falar um pouquinho para vocês como que funcionam as nossas emoções na prática. Bom, eu sou um universo de átomos e ainda assim um átomo no universo. Hoje em dia a gente já sabe com a física quântica que tudo são átomos. Nós somos átomos, o que nos cerca são átomos, isso que nos condensa são átomos. Então, na verdade, são substâncias formadas por moléculas formadas por átomos. E os átomos estão em constante movimento, assim como os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos nada mais são do que codificações das nossas emoções, porque emotion, é energia em movimento. Por isso que nós temos emoções que nos atravessam, porque se nós somos moléculas, nós temos espaço vazio. E essas emoções nos atravessam, nos emocionam, por isso que nós choramos. E as nossas emoções, elas são a chave para qualquer relação social, inclusive a profissional. A capacidade de compreender e propagar nossas emoções é o que promove a verdadeira comunicação. Assim como os átomos, as emoções, elas são frequências vibracionais. Elas são ondas eletromagnéticas e elas têm dualidade, elas têm uma característica dual, partícula-onda. Então, ela consegue vibrar e ela consegue oscilar, assim como as nossas emoções. E da mesma maneira como vocês conseguem falar no telefone e a quilômetros de distância outras pessoas conseguem te escutar, as nossas emoções, elas têm o mesmo princípio. Elas conseguem ser propagadas pelo espaço. Por isso que às vezes a gente chega em um ambiente, determinado ambiente, e sente aquela tensão no ar. Porque tudo está no ar. São ondas eletromagnéticas. E além das emoções, a gente tem o nosso inconsciente, que são os determinantes ocultos do comportamento humano. Porque o que é o inconsciente? Todas as memórias que foram vividas e não foram registradas, todos os nossos desejos reprimidos, todo o conteúdo que a gente experienciou na nossa vida, mas que não ficou registrado na nossa memória. Tudo isso vai para o nosso inconsciente. E a filosofia hedonista, ela diz que a tendência natural do ser humano, como organismo vivo, é a busca para o prazer e o afastamento da dor, pois o corpo sempre procura a homeostasia afetiva. E o que é a homeostasia afetiva? A homeostasia afetiva é o equilíbrio interno dos fluidos, dos íons, da nossa temperatura corporal, da nossa pressão, do nosso volume. E quem é que faz esse trabalho de equilíbrio? É o sistema nervoso parasimpático e simpático. O simpático, ele é o sistema de alerta e estresse para situações de fuga e luta, enquanto o parasimpático é o extremo oposto, é o sistema de repouso e descanso. Então, os dois sistemas eles trabalham em harmonia para manter o equilíbrio do corpo. Vamos observar um pouquinho a imagem que está aqui. A gente tem três figuras presentes. A gente tem um cavalo, três personagens. A gente tem um cavalo, a gente tem o cocheiro e a gente tem o viajante. Vamos imaginar que o cavalo é manso.
automaticamente o cocheiro vai conseguir levar tranquilo a carroça pela viagem. E se o paciente estiver dormindo, ele não vai nem saber o destino. Agora, se os cavalos forem selvagens, automaticamente o cocheiro vai ter mais dificuldade de lidar com o direcionamento da carroça e automaticamente pode ser que o passageiro acorde. Então, tudo depende dos cavalos. E nessa analogia, os cavalos são as nossas emoções, enquanto o cocheiro e o passageiro é a nossa mente. E a nossa mente ela é dividida em dois aspectos, consciente e inconsciente. Sendo que o inconsciente ele é a maior parte, ele é que rege tudo. E o consciente é o passageiro, podendo você estar dormindo ou não. Então, dependendo das suas emoções, você acorda ou você continua dormindo. E dependendo do que o seu consciente consegue te guiar, é o caminho que ele vai te direcionar. E o equilíbrio interno, ele depende da nossa configuração mental. Desde que nós somos pequenos até a fase adulta, tudo que nós somos e absorvemos do mundo vai configurando a nossa mentalidade. E dependendo de como é a nossa mentalidade, ela vai direcionar os nossos pensamentos e nossas emoções, porque ambos são inconscientes. Então, novamente, vamos observar aqui a figura. A gente vê uma engrenagem. É o que acontece com o nosso corpo. A gente vai montando um quebra-cabeça emocional dentro da nossa memória. E a partir dessa maneira como a gente configurou a nossa mente, é como a gente vai sentir e entender o mundo. Os nossos sentidos, eles captam os estímulos sensoriais. Essa configuração mental de dados gera uma alteração na nossa expressão fisiológica a nível corpóreo e facial. E essa alteração hormonal e muscular chega ao córtex para o resultado da experiência. Então, novamente, tudo depende de como estamos configurados para nos emocionar. Uma emoção que você sente é diferente do que eu sinto, e assim sucessivamente. E essa configuração mental, ela está programada a nível de consciência para lidar com a dor e buscar o prazer. Porque muitas das vezes, a maneira como você aprendeu a lidar com a dor tem a ver com essa programação que você desenvolveu. Então, uma pessoa pode lidar melhor com a dor do que a outra, ou pode ser condicionada a buscar mais o prazer do que a outra. Tudo por causa da homeostasia afetiva. Porque se você sente muita dor, automaticamente você tende a ir buscar muito prazer para poder equilibrar esses seus sentimentos. E eu costumo dizer que ninguém sai da infância sem feridas e traumas emocionais. Vocês podem ter tido os pais mais maravilhosos, e eu espero que sim. E eu espero que vocês sejam bons pais para os seus filhos, mas ninguém sai da infância sem feridas e traumas emocionais, porque nós não conseguimos suprir a necessidade do outro o tempo todo, 100%. Então sempre fica uma lacuna afetiva, sempre fica um vazio existencial. E é exatamente nesses traumas e nessas feridas que a gente precisa se atentar. Porque os traumas, eles afetam diretamente o nosso sentido de segurança, identidade e relacionamento. Pois a retenção das emoções causa dissociação, que é a emoção não manifestada. Então, todas essas dores que vocês sentiram no passado, inconscientemente, elas ficam dissociadas da realidade. É literalmente uma emoção que não foi manifestada no mundo físico. Então, ela fica dissociada da realidade. É como se existisse uma outra personalidade junto de você. No mundo físico você se expressa de uma maneira, mas no seu íntimo, internamente, você está dissociado, desconectado dessa realidade. Porque você não conseguiu manifestar todas as suas emoções da maneira correta. Mas então, o que é o trauma? O trauma é uma transformação psicológica que se segue a um evento hiperestressante. Algum momento das nossas vidas tem acontecimentos que podem ser brandos ou incisivos. Às vezes podem ser uma briga, uma discussão na família, às vezes pode ser um acidente, às vezes pode ser uma catástrofe, às vezes pode ser um abuso. Existem inúmeros eventos que podem ocasionar num episódio hiperestressante.
Porque, basicamente, existe um limiar que você não conseguiu lidar com aquelas emoções que foram desenvolvidas naquele momento. É uma quantidade de estresse que você não estava preparado para lidar. Então, automaticamente, isso se configura num trauma. E quando você tem um trauma, você tem uma transformação psicológica. E o que é o estresse? O estresse é o nível de cortisol elevado. A gente tem uma coisa chamada no cérebro plasticidade, que é como se fosse realmente uma garrafa plástica. Aquelas molinhas, hoje em dia, tem uma que é bem molinha, né? Que você consegue amassar assim e depois ela volta para o lugar. O nosso cérebro é da mesma forma. Conforme a gente vai amadurecendo, essa plasticidade do cérebro ela vai enrijecendo, para você não perder a sua personalidade, para você não perder a sua memória. Mas na infância, a plasticidade ela é alta. Então, qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de nível de cortisol elevado, causa mudanças na estrutura do seu sistema nervoso, porque ele é maleável. Por isso que cada cérebro é peculiar, cada cérebro é individual, porque cada cérebro teve uma experiência diferente da outra. E o estresse, quando você tem uma exposição prolongada ao estresse, já é provado estudos científicos que você consegue ter mudanças morfológicas na estrutura do hipocampo. O hipocampo ele está relacionado com a memória. Então, muitas das vezes, a gente não consegue lembrar da infância, ou a gente não consegue lembrar dos nossos traumas. Isso tem a ver com o nível de estresse que a gente suportou durante essa trajetória. E eu digo que os traumas, eles sempre deixam resquícios. Eles sempre deixam rastros. Então, em alguma situação de raiva que você não deveria agir daquela maneira inapropriada, de repente você sente muita raiva, é uma insônia, são pesadelos. Tudo isso, querendo ou não, são rastros da sua memória do passado, das suas feridas inconscientes que estão lá guardadas. E para que serve o cortisol, né? O cortisol serve para situações de medo e fuga. Então, automaticamente você, quando era criança, sentiu alguma situação de medo ou fuga. Isso é inconsciente. O seu corpo, ele reage dessa forma de forma autônoma. Você não tem consciência, não quero sentir medo. Na verdade, você sente. É algo inconsciente, você não tem controle. Então, nessas situações, você acaba tendo um nível de cortisol muito alto que configura um trauma. E o trauma é realmente uma lesão no seu sistema nervoso. E a maneira como que você se dá, o desenvolvimento do comportamento, depende muito do tipo de evento que ocasionou e também da maneira como as pessoas que o cercavam te alicerçou. Se você teve acolhimento, se você teve suporte emocional, se estava alguém presente ou não. Então, tudo isso configura maneira diferente de sentir o trauma e também desenvolver sintomas comportamentais e cognitivos após o trauma. E eu digo também que ninguém nasce na barriga errada. Se todo mundo nasceu de onde veio, é porque tinha que aprender alguma coisa. E o crescimento pós-traumático, ele provoca uma maior conexão espiritual e aumento da força cognitiva, emocional e resiliência no mundo emocional. Então, o trauma, ele veio realmente para nos aprimorar nessa vida, nessa existência, nessa trajetória espiritual. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma existência na matéria. Então, você resgatar essas memórias, você curar essas feridas, tem muito mais sobre autoconhecimento do que culpar alguém. É mais sobre se autoconhecer, sobre saber o que aconteceu com você de verdade. Porque as lesões do inconsciente, elas são irreversíveis. E a gente acaba desenvolvendo fatores de proteção, como os mecanismos de defesa, como os gatilhos. E o que são os mecanismos de defesa? Observe a imagem. A gente percebe uma pessoa confusa, embaralhada com seus próprios pensamentos, com um fio entrelaçado neles.
Alguém de vocês já se sentiu assim em algum episódio da sua vida? Então, eu não vivo no passado, mas o passado vive em mim. Os mecanismos de defesa do inconsciente são processos bioquímicos de rápido processamento de pensamentos e comportamentos mecanicistas e sistemáticos dos sentimentos de fuga da dor. O que acontece? Nós mesmos nos programamos de uma maneira para nos proteger da dor que sentimos no passado. E inconscientemente acabamos trazendo essas dores através da nossa realidade e experienciamos esses eventos traumáticos de inúmeras maneiras, de maneiras diferentes, até nós aprendermos e aprimorarmos o nosso consciente. E para a gente entender melhor o que são os mecanismos de defesa, a gente precisa se aprofundar um pouquinho na neurociência e entender como que os neurônios funcionam. Bom, essas são imagens fidedignas de como são os neurônios. Os neurônios, eles são núcleos com teias, com ramificações, e eles se conectam através dos seus axônios e dendritos, formando conexões, formando uma teia e buscando outros neurônios para se conectar. E essa arquitetura que a nossa mente programa é realmente como se fosse um circuito neurológico, um circuito de computador com caminhos programados, associados devido aos estímulos que vocês recebem. Então, lembrem da imagem dos nossos pensamentos e emoções que eram engrenagens? Agora a gente vai pensar de uma maneira diferente. A gente vai aprimorar essa imagem. Agora elas não são engrenagens. Elas são conexões. Elas são os fios que tecem a nossa existência. É assim que funciona a nossa cabeça. É desse jeito ali. E os neurônios, eles formam associações. É um caminho onde ele já está programado a seguir. Vamos supor que vocês estejam numa trilha no meio da floresta. E de repente vocês se perdem. E aí vocês não sabem para onde ir. Mas de repente vocês veem lá aquele caminho no chão limpo. Porque quando a gente faz uma trilha, onde já passou, fica pisado. Dá para perceber que tem um caminho ali. Automaticamente, o que você vai fazer? Eu vou por ali. Ali é um caminho conhecido. É da mesma maneira que funcionam os nossos pensamentos. Eles vão seguir padrões associados, porque eles já conhecem aquele caminho. Mas aí, Letícia, o que são os estímulos? O que nos estimulam a agir dessa maneira? Bom, os estímulos, eles são um dado primitivo usado em operações lógicas de proposições racionais que possui dois valores condicionais de resposta, 0 e 1, verdadeiro e falso. Não existe outra alternativa. Ou seja, para que um estímulo tenha uma alta probabilidade de ser detectado, a sua intensidade deve exceder o limiar absoluto pré-estabelecido pelo seu padrão modulado. Então, foi o que eu falei, nós já temos um padrão, um circuito neurolinguístico estipulado. Nós já temos um estímulo limiar detectado. Então, se a gente recebe estímulos o tempo todo hoje em dia que são insuficientes para ultrapassar aquele limiar, aquilo não vai ser um estímulo para a gente. Porque ele não ultrapassou o limiar. É 0 ou 1. Mas agora, se aquele estímulo ele consegue ter intensidade suficiente, aquilo te estimula de alguma maneira. E os circuitos, eles permitem que os processos das informações, eles coordenem as atividades e os nossos comportamentos. Eu vejo que, por exemplo, hoje em dia a gente está hiperestimulado o tempo todo.
E lembra da plasticidade cerebral que eu falei? Não quer dizer que ela nunca. Ela é zero hoje em dia. Pelo contrário, a gente consegue modular o nosso comportamento, a gente consegue modular o nosso pensamento através de trabalho, através de meditações, através de ações práticas. Como a gente está super estimulado hoje, o nosso limiar ele também vai mudando. A moça falou sobre autismo, né? Essas pessoas hoje em dia elas já nascem com uma hipersensibilidade muito aguçada. Então elas têm grande dificuldade de se concentrar. Então, o que é taxativo de hiperatividade ou TDAH, na verdade são pessoas hiperestimuladas de uma maneira natural ou provocada devido ao trauma de infância. Porque quem foi muito hiperestimulado no passado se torna uma pessoa hipersensível. Então não é qualquer coisa que a conecte, não é qualquer coisa que a chame a atenção, não é qualquer coisa que a estimule. Isso tem muito a ver com o nosso aparelho psíquico. Porque assim, nós conhecemos somente aquilo que está na superfície. Ao mergulhar nas profundezas da sua vida, encontramos você. Isso aqui é uma imagem muito usada na psicanálise. Isso é uma teoria freudiana, né? Então a gente tem tudo que está acima da superfície é o que nós conhecemos, é o nosso consciente. Tudo que está abaixo da superfície é o nosso inconsciente. Então, vamos lembrar do Titanic. Quando o navio viu aquele iceberg, eles só viram o que estava acima da superfície. Eles não imaginaram a proporção, a profundidade, a dimensão que o iceberg estava ali embaixo. Portanto, que eles bateram e afundaram. Porque a gente não conhece o que está a fundo se a gente não mergulha para descobrir. E nós temos uma terceira instância, que é o pré-consciente, que é exatamente esse momento de transição do inconsciente para o consciente. É um momento de transição, é um momento de tempo que leva para você trazer luz às suas sombras. E os aspectos do comportamento humano são influenciados constantemente pelo nosso inconsciente. O nosso consciente, ele é 5% da nossa mente. Apenas 5%. E todo o resto, 95%, é inconsciente. Então, imagina quantas coisas que nós temos guardadas na nossa bagagem emocional que a gente não lida. Que está aí reproduzindo mecanismos de defesa, que está reproduzindo estímulos que você nem percebe, porque já está tão condicionado a lidar com aquilo que não entende que, na verdade, são válvulas de escapes do seu ego para lidar com as suas frustrações. O inconsciente desafia a lógica, pois são compostos de desejos reprimidos, mecanismos de defesa, processos de memorização, conflitos endopsíquicos e energia psíquica libidinosa associado aos instintos. E aí a gente chega numa parte crucial da nossa vida, que são os instintos. E o que são os instintos? Rapaz, eu tô com 95 anos primeiro. Quando você de 95, soltar. Não é isso mesmo? É isso mesmo. 5%. Minha querida, imagina se essas coisas. Ainda não ajuda aí, cara. Essa porra, né? Ainda falta 95 pra gente descobrir. Exatamente. É trazer luz à consciência. Não, isso é bom. Bom para respirar também. Bom para respirar. Vamos comer aquele bolo. Eu vou chegar lá. Então, assim, os nossos instintos, eles são respostas automáticas, programadas, pelo nosso inconsciente para nos proteger. E ele segue uma tendência estabelecida sem razão ou moral. Sem razão ou moral. Porque a maneira como você foi programado desde a sua infância a lidar com aqueles estímulos de sobrevivência. Então, pessoas de vulnerabilidade socioeconômica que passam por grandes traumas na infância, eles têm os instintos muito mais aguçados com pessoas de classe média para alta que tiveram uma vida mais branda e sutil. Então,
Eu falo que é muito fácil a gente culpabilizar uns aos outros sem entender o que está por trás das nossas emoções, por trás de nós mesmos ou por trás da nossa mentalidade. As funções que foram programadas pelos nossos afetos primários, eles determinam o tipo de padrão instintivo que nós vamos ter no dia a dia. Foi o que eu falei, se você está na selva, se você for jogado a lidar com leões, você vai aprender a lidar com leões. Então, qualquer coisa que te estimule de alguma maneira ameaçadora, você vai reagir àquilo, sem pensar duas vezes. E a gente está com esse instinto o tempo todo programado para lidar com as nossas vidas, de maneira consciente ou não. Porque muitas das vezes a gente só reage àquele comportamento e depois a gente vai perceber, caramba, por que eu agi dessa maneira? Foi tão rápido, né? Nem percebi. E eu não falo só de ações comportamentais, eu falo assim de pensamentos. Porque tudo começa no nosso pensamento e depois vai somatizando no nosso corpo. E independente da inteligência ou não, do nível de desenvolvimento cognitivo que a gente tem na nossa vida, de ensino superior, de especializações, de formações acadêmicas, qualquer coisa, os instintos eles vão estar enraizados e pautados no nosso inconsciente. Eles jamais vão deixar de existir. E para mostrar como isso é real, nós temos a teoria do cérebro trino. O cérebro, o sistema nervoso, ele começa a se formar, a se desenvolver com 21 dias de gestação. Então, tudo que acontece com a mãe, com o pai, com o ambiente, tudo que te cerca, tudo isso foi influenciado no seu sistema nervoso central. E aí não tem só o inconsciente, não, que é 95%. Do nosso cérebro, 55% é cérebro primitivo. 33% é o cérebro emocional. Apenas 7% é o cérebro cognitivo. Nossa, 75% é oferecido. Exatamente. Então, e eu vejo, Almir, que não só evoluir, mas ajudar uns aos outros a evoluir. Porque nós aqui somos privilegiados. Sim. Né? Nós temos conhecimento, temos formações, nós somos uma parcela pequena da sociedade. Bem pequena. Né? Parece que somos muito. Nós somos a cúpula, né? Então, a massa, eles estão o quê? Ação e reação. Instinto, instinto, instinto. Então, como você pode exigir, cobrar alguma coisa de alguma pessoa, de algum adolescente que está lá na facção, que está nessa rivalidade, como a gente pode exigir algum comportamento deles se eles estão só nessa condição? Como não tem tido input para poder avançar, eles continuam até a morte. Essa condição primitiva. Sim. Se não tiver um estímulo alto o suficiente, que ultrapasse o limiar e que te movimente, eles vão continuar naquela programação instintiva, porque eles estão pautados no instinto de sobrevivência. Para eles, na mente deles, porque tudo é mental, a mente deles é instinto de sobrevivência o tempo todo. O tempo todo. Então, o cérebro primitivo é o que decide. Ele é o centro do nosso ego. O cérebro visceral, que é o sistema límbico, ele é o que sente, ele é o que processa nossas emoções e sentimentos. Ele é o centro do nosso índice, da nossa identidade. E o neocórtex, que é o cérebro evolutivo, que é o que pensa, é o que nos diferencia dos primatas e de outros mamíferos, ele é o centro do superego, que são as normas, as regras, a moral. Então, a amígdala, que é o centro do medo, ele é o ativador das emoções. E ele está no nosso cérebro reptiliano. Então, a parte primitiva é que controla a respiração, a digestão, a frequência cardíaca, o sono, tudo. Porque tudo é sistema autônomo. Você não tem consciência. Você tem consciência de estar respirando? Só quando você percebe a sua respiração.
Mas você faz isso de uma maneira natural. A frequência cardíaca, quando ela acelera de uma maneira autônoma. Quando alguém te estressa, o seu coração acelera, ou quando alguém te emociona, o seu coração acelera. Isso é sistema autônomo, isso é instinto, isso é cérebro primitivo. Você não tem controle, você consegue se acalmar depois por causa do seu cognitivo. Mas aí é um trabalho mental que você faz de dentro de si mesmo. É uma consciência. Faz 7% tentando acalmar 55%. 55 não. 88. No 88, né? Sou meio perto? Então, o lado racional é muito pequeno se comparado às raízes irracionais que condicionam os nossos sentidos. E fora que, independente do seu cognitivo, quem vai tomar sempre a decisão é o nosso instinto. Você pode trabalhar, pensar, não, eu vou agir dessa maneira, eu vou raciocinar, mas chega na hora da emoção, aquela emoção te atravessa, aciona o mecanismo, quem decide é o ego. Aí já era. Quem decide é o instinto. Aí você já falou, você já explodiu, você já tomou uma decisão errada. Por isso que é importante se conhecer. Por isso que é importante ter autoconhecimento. Porque... Eu já devia uns 7% também. Por isso que assim, como os animais, nós humanos somos condicionados e temos condicionamentos que determinam o nosso modo de operação diante de estímulos, de eventos, que marcam os nossos esquemas mentais, os nossos circuitos neurolinguísticos, de agir, pensar e direcionar, e processos fisiológicos, porque tudo são hormônios. Tudo são hormônios. Então, observe a imagem. Basicamente, todos nós temos um modo operante de agir. É uma maneira que a gente já está acostumado a lidar com as emoções, a lidar com os eventos. E aí a gente já está acostumado a ter aquele tipo de estímulo dentro do nosso organismo que já desencadeia as reações fisiológicas, que são os nossos hormônios. E aí depois já vem a ação da homeostasia para tentar equilibrar aquilo. Então, às vezes, você busca o prazer para fugir da dor. Então, tudo é o nosso modo de agir na vida. Todos nós temos um modo de agir na vida. E vocês, hoje, conhecem o modo de agir de vocês? Vocês reconhecem comportamentos que são pautados no modo de agir de vocês? A gente acha. A gente acha que conhece um pouco. Está pensando, sabe? E aí, Sara? Não, se ela quiser com fome, ela não tem. Não. Então, instinto primitivo. Instinto primitivo. Fome, sede. Não é? Porque se tiver com fome, você não tem. Não. Isso aí. Porque a amígdala, ela não precisa do córtex, ou seja, ela não precisa de consciência para ser ativada. Depende do estímulo que está ao seu entorno, depende da sua programação mental. Então, a nossa amígdala pode ser ativada o tempo todo. E a amígdala é o ativador das emoções. Por isso que algumas pessoas têm esse nominho que está super conhecido agora, né? Gatilhos. Está em alta. Autoconhecimento na internet. Portanto, que tem pessoas com borderline. Até por leitos, né? Assim, pessoas que não têm um conhecimento técnico mais curado de conhecimento, mas entraram nesse sarau e conseguiram, inclusive, lograr êxito financeiro e tal, tratando desse assunto. Desse assunto, desse termo específico. Porque as pessoas elas estão super estressadas. A modernidade nos causa isso. É uma desconexão do seu emocional, do seu íntimo, do seu espiritual, e uma busca incessante através do capitalismo, do trabalho. Então, é uma desconexão realmente. Então,